Eu venho hoje com a passagem de Daniel 6:3. As formas que o diabo usa para tentar destruir, parar e bloquear algo que Deus colocou na nossa vida, em nós. Daniel viveu isso, muitos que estão na Bíblia viveram isso, e com nós nos tempos de hoje não é diferente. Daniel 6:3. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os satrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejou colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os satrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei de Deus, com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os satrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os satrapas, os conselheiros e os governantes concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Ou seja, quando você tem luz própria, quando você tem presença de Deus, você vai incomodar. O inimigo vai se levantar contra você. A tua casa vai se levantar contra você. Sabe, muitas das vezes você não pediu por aquilo, mas Deus viu algo em você, já tinha algo marcado na sua essência, desde o ventre da tua mãe. Deus já tinha algo escrito para a tua história, mas você irá incomodar o inimigo quando Deus começar a fazer a obra na tua vida, quando Deus começar a aflorar o que está dentro de você. O inimigo vai se levantar. Vai se levantar vizinhos, vai se levantar famílias, de formas que, se eles não tiverem motivos, né? Se eles não tiverem o que falar de você, eles vão inventar. Eles vão investigar a tua história, eles vão se unir. Pessoas que antes você sentava para conversar, eles vão se unir contra você. Com calúnias, com difamações, com fofocas, com planos. Mas assim como Daniel, a gente tem que perseverar na fé. Crendo sim, como crer? Crer com aquela fé de Abraão, aquela fé que Abraão teve de colocar teu filho como holocausto. Crendo que Deus ia prover, que Deus não ia chegar até o fim com aquilo. Imagine o desespero de Abraão no íntimo do seu coração, sabendo que o sonho dele ia estar ali. Mas é uma das formas que Deus testa-nos. É uma das formas que Deus quer saber que até onde a gente é capaz de ir por Ele. Até onde a gente suporta para permanecer diante dEle. Se você tem fé em Deus, se você crê nele, porque não há outro Deus que possa fazer por você, só há um Deus. Jesus é Filho, o Espírito Santo é o Espírito. É eles que intercedem ao Pai. Na palavra diz que nós não chegaremos ao Pai se não passarmos por Ele, por Jesus. Temos que crer, temos que ter fé. Por mais que a situação esteja difícil, por mais que o inimigo prove, tente de todas as formas
mostrar para você que você não vai vencer, que você não vai conseguir. Creia nesse Deus. Daniel não desistiu, Daniel não parou, Daniel não ficou amedrontado. Ele simplesmente continuou fazendo o que ele fazia todos os dias, orando, crendo em Deus. Que nós venhamos ser assim, em meio às circunstâncias, em meio às adversidades, em meio à doença, crendo que há um Deus que é todo poderoso, que o diabo tem que se prostrar diante dele. Não desista do teu casamento, não desista da tua casa, não desista da tua família, não desista do teu filho que está nas drogas, não desista do teu filho que está na vida errada, não desista, gente. O inimigo está trabalhando a todo vapor para destruir famílias, casamentos, lares. O principal motivo do diabo é a família e as crianças. Falem de Jesus para os teus filhos, para os teus netos. Tá vindo gerações aí que está vazia, sem a presença de Deus, sem princípios. Vamos falar desse Jesus que, mesmo que o mundo diga que não, creia em Jesus. Esse Jesus, ele quer entrar na tua casa. Esse Jesus, ele quer entrar na tua vida. Esse Jesus que estava lá com Daniel. Esse Deus que estava lá com Daniel, ele está conosco hoje. E ele está vivo, gente. Ele não está pregado numa cruz. Ele está vivo, ele ressuscitou e o Espírito Santo dele está entre nós. Chama ele, chama por ele. Eu fico emocionada de falar dele, porque ele é real, gente. Não espere tocar, creia sem tocar. Creia sem tocar que ele vai de encontro a você. Ele vai de encontro à sua casa. E antes de querer fazer obra na vida dos outros, deixa que ele faça obra em você, que ele modele o vaso, que ele te leva na casa do oleiro. Aceite a transformação de Deus. Muitas das vezes a gente luta contra o que Deus está fazendo em nós. As mudanças. Se você aceitar Jesus, se prepara para perder amizades que você achava que eram amigos. Se perdoa para ver a sua família se afastando de você, você se tornando diferente. Se prepara para ser excluído, porque vão te chamar de lunática, fanática, alienada. Se sinta orgulhoso, porque os loucos estão com Jesus. Se te chamavam de louco por amar esse Jesus, se sinta feliz, se sinta grato, porque você está no caminho certo, você está indo pela porta estreita. Você não está indo pela porta larga. Se sinta diferente. Nós não somos mais um, nós não somos qualquer um. Nós somos terra eleita, nós somos a herança do Senhor. Nós somos filhos, não somos criatura. E o Espírito Santo, se você chamar por ele, se você trazer ele para dentro da tua casa, vai haver mudança, vai haver transformação. Acredite. Não tente fazer mudança com palavras, com força do teu braço, forçando situações. Quem faz a obra é Deus, quem faz a obra é o Espírito Santo. Só ore, dobre o seu joelho e ore. Tá trabalhando, fale com Deus, ouça louvores. Adore ao nosso Deus, é Jesus o nosso Deus. Foi Ele que derramou teu sangue na cruz, por mim, por você, pela tua casa. A salvação só vem por Ele, gente. Eu amo falar desse Deus, esse Deus é lindo, esse Deus maravilhoso. Meu Pai querido, meu Pai amado, meu Deus glorioso, meu Jesus magnificado, estou aqui na Tua presença pedindo pela nossa vida, pela nossa casa. Estou consagrando as nações, estou consagrando a todos aqueles, Pai, que hoje não podem proferir o Teu nome.
que não pode falar do Senhor, que queria muito ir numa igreja e não pode, que queria batizar um filho e não pode, que queria ler a tua palavra e não pode, mas o coração está sedento, o coração está gritando e clamando por justiça. Pai, eu sei que o Senhor é o Deus da justiça, o Senhor é o Deus da verdade. Coloca a tua mão poderosa, entra com teu fogo consumidor. Liberta o teu povo, liberta os cativos, liberta os prisioneiros. Salva a tua herança, Pai. Traga o entendimento que o inimigo tem cegado, que o inimigo tem tirado. Coloque entendimento nos teus filhos, que eles venham reconhecer a tua soberania, que eles venham reconhecer que só o Senhor pode fazer por eles. Que muitas dessas guerras que estão acontecendo é por falta de desobediência. Que muitas das coisas que acontecem no mundo é porque ele veio deles buscarem em homem, veio deles buscarem no Senhor, eles estão buscando em homens. Antes dos homens existia o Senhor. É o Senhor que deu qualidade, que deu tudo para nós. Antes de nós buscarmos em homens, temos que buscar no Senhor, porque o Senhor faz o homem chegar a nós. Que nós venhamos aprender a buscar no Senhor, a dobrar o nosso joelho perante o Senhor e falar: Pai, nos ajuda, nos liberta, nos salva. Mesmo que não venha, porque nós somos muito imediatistas, a gente quer as coisas para ontem. Continue orando e esperem. E veja Deus te livrando, veja Deus entrando na tua casa, veja Deus salvando a tua família, veja Deus agindo no governo. Tudo que há de bom, de justiça, vem de Deus. Não dê o mérito de Deus para homens. Tudo que há de bom em nós é dele. Nós não somos bons. Mas nós temos um Deus que é bom. Meu Pai querido, Pai amado, Deus glorioso, faz justiça, Pai. Recolha essas lágrimas de dor, de sofrimento, de angústia. Recolha as lágrimas das mães que perderam teus filhos e não acreditam mais. Perderam a fé, não entendem porquê, qual razão, quais circunstâncias de tanta maldade, de tanta crueldade. Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia desse coração aflito, desse coração doído. Entra com a tua justiça e com a tua paz. Recolha cada lágrima. Recolha, Pai. Dê ordem aos teus anjos para que venha guerrear em nosso favor, trazer resposta de orações, trazer curas e milagres. Que acima do desejo do inimigo é a vontade do Senhor que prevalece na nossa vida. Nós não aceitamos o que o inimigo impõe sobre nós. Nós somos livres em Ti. Coloca a Tua mão poderosa na ferida, na cicatriz que não foi curada, no nome de Jesus. Daniel não se importou com o que o rei achava. Daniel não se importou com nada. Porque ele acreditava, ele confiava nesse Deus. E assim nós temos que ser no dia de hoje. Deus não mudou. Quem mudou fomos nós. Quem mudou foi a nossa fé, a correria do dia a dia, as coisas que o mundo oferece. Os pratos que o diabo coloca na nossa mesa, as pessoas ao nosso derredor.
Gente, não deixe que ninguém mate o que Deus colocou dentro de você. Porque o inimigo vai fazer de tudo. Vai usar pessoas que amam você. Pessoas que dizem te amar, pessoas que te abraçam. Pessoas que você olha e fala, não acredito. Porque o diabo usa aquelas pessoas que nós amamos para nos ferir. Porque ele sabe que vai nos ferir. Um estranho não vai doer em você. Agora o seu marido, o seu irmão, a tua mãe, a tua amiga, que você se considera amiga. Deus vai usar essas pessoas, o inimigo vai usar essas pessoas para te atacar, para te ferir. Só que você tem que entender que por trás daquilo ali há o inimigo. Porque o inimigo, ele inflama o que está dentro de nós. Às vezes você tem uma pequena inveja e o inimigo usa aquilo e aquilo cresce. Porque em nós há sementes, muitas sementes, eu diria. Mas você escolhe qual que você deixa florescer. Porque dentro de nós há o bem e o mal. É você que escolhe o que você quer ser. É você que alimenta o seu corpo, a tua mente, o teu espírito. O que você está deixando florescer dentro de você? O que o outro fala é mais forte do que você sente, do que Deus colocou dentro de você? Se nós olharmos para Jesus, a gente suporta tudo, a gente aguenta tudo. E quando a gente vê que não tem mais forças, Ele vai lá e vai nos renovar. Mesmo que você não veja nada, continue orando, continue crendo. A tua salvação não depende de ninguém. A tua fé não depende de ninguém. A tua fé depende de você. Em cada casa tem uma coluna de Deus que vai aguentar tudo. Vai aguentar os baques, as guerras, as batalhas, as porradas da vida. Quem é a coluna da tua casa? Você que vai orar pelo teu filho, pelo teu marido, pela tua vida, pela futura geração da tua casa. É você que vai entrar como guerreira, quebrando maldição, quebrando palavras contrárias, orações contrárias. Se você não crer, se você não perseverar, não é fácil, gente. Andar com Jesus não é fácil, não. Eu achava que quando a gente viesse para a presença de Deus, paz e amor. Mentira! O inimigo vem com fúria, com ódio, com raiva. E ele já vem assim, batizou num dia, daqui um mês, ou uma semana ou duas, já vem com guerra total. Porque nós na terra não entendemos, mas lá no espiritual o diabo já viu. O diabo já viu que Deus tem algo com a tua vida. O diabo já viu que algo em seu derredor está acontecendo e ele não quer. Ele vai parar, ele vai bloquear, ele vai impedir. Só que aqui, na minha vida, no caso, o diabo se enganou. Eu falei que eu me arrasto na presença do Senhor, mas ninguém me tira dele. Na minha casa o inimigo não toca, o inimigo não leva. Nós podemos balançar, cair. Mas destruir jamais. A salvação vai entrar na minha casa. A libertação vai entrar na minha família.
E é no nome de Jesus que eles vão reconhecer Jesus na minha vida, vão reconhecer esse Jesus que continua fazendo milagres e maravilhas, porque eu creio. Eu creio em milagres e maravilhas. Não é a inveja do outro que vai me parar. Não é a calúnia, porque calúnia, mentira, enganação, difamação, não está falando sobre mim, está falando deles. Quem é eles? Entende? Quando o outro fala mal de você, não está falando a respeito de você, está falando deles. Quem é eles? Mesmo que seja invenção, deixa. Não se importe, não se intimide, não ligue. Eles podem achar que tem mais do que você, que tem mais aliados, que tem mais influência, que tem mais poder, mas eles não têm o que você tem. Intimidade com Deus, presença com Deus, aliança com o céu. E aqueles que Deus guarda, o inimigo não toca. Busque por Jesus até que Ele fale com você, que Ele tem aliança contigo, que Ele tem aliança com a tua casa. Busque por Jesus até que Ele mostre, comprove para você na Bíblia, que Ele te vê como um coração de Noé, que Ele tem aliança na tua casa, que Ele mostre para você em sonhos que Ele é contigo, porque Deus fala. Esse Deus, Ele tá vivo. E você não precisa se dobrar diante de uma imagem que nada pode fazer por você. Você pega a sua Bíblia, dobra o seu joelho e fala: Senhor, fala comigo. Me mostra a tua glória, a tua face. Me faça com que eu acredite nesse Deus que todo mundo fala, mas que eu não vejo, que eu não sinto na minha vida. Senhor, me limpe. Me lave, eu não quero mais ser assim, eu quero ser digna da tua presença, digna de receber o teu Espírito. Eu quero mais do Senhor na minha vida, eu quero mais do Senhor na minha casa. Eu quero mais do Senhor na minha família. Pode estar tudo de perna pro ar, de ponta cabeça. O cenário pode estar totalmente caótico, mas não desacredite. Porque não é no nosso tempo, não é no nosso querer. É no tempo dele. Deus, ele vai lá no nosso passado, no ventre da nossa mãe. Ele vai lá no nosso histórico passado. E ele vai quebrando palavras, ele vai desfazendo os nós que tinha lá atrás, para que nós venhamos ser limpa, para que a nossa geração futura venha ser limpa. Deus, ele mostrou na minha vida toda a rejeição que eu tive e eu não entendia, porque eu era tratada de um jeito e os outros não. Deus me mostrou muitas coisas que eu não entendia. Não culpe o outro por não ter te dado amor. Não condicione a tua vida às feridas que o outro causou em você. Busque entendê-las. Não se cobre, não culpe, perdoe. Muitas das vezes as pessoas não podem te dar o que elas nunca receberam. Antigamente as pessoas não beijavam, abraçavam os teus filhos como é hoje. Pelo menos aqui no nosso Brasil, a gente é muito caloroso, a gente é muito amoroso, a gente é muito afetivo. Mas antigamente não tinha isso. Como teu pai e tua mãe vai te dar amor se eles não receberam?
Passe para eles isso hoje. Abrace os seus pais, beijem os seus pais, digam que o amam, não tenham vergonha deles. Não os culpem, os perdoem. Não seja juiz, deixa que Deus julgue a causa deles. Se possível, orem a Deus para que os perdoem. E os perdoem também, eles amam a gente, eles amam você. Eu amo os meus pais, são tudo na minha vida. Eu amo os meus irmãos, amo meu filho. É a herança do Senhor na minha vida. E não abro mão deles. Sofro batalhas espirituais por eles. Eles não acreditam, não entendem. Eu não vou levar nada daqui. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que morrem em Cristo, logo em seguida estará com o Pai. Na cruz, o ladrão pediu: Senhor, lembre-se de mim. Jesus disse a ele: hoje mesmo tu estarás comigo. Ou seja, não é amanhã, é hoje. Quem morre com Cristo sobe para o Pai. Então creia, gente. É tão difícil crer em Jesus Cristo, é mais fácil acreditar em coisas que nada podem fazer por nós. A palavra de Deus fala que objetos não podem fazer nada. É criação de Deus, é criação do homem. Não tem poder. Nós somos mães, nós somos intercessora dos nossos filhos, do nosso casamento, do nosso lar. A intercessão vem por Deus, a unção vem por Deus, a fé vem por Deus. Se não tem fé, se não crê, fala: Senhor, eu não creio, mas eu quero ter essa experiência com o Senhor. Faça prova com Deus. Não duvide, a dúvida gera bloqueio, a falta de perdão gera bloqueio. Orgulho, ego, inveja gera bloqueio. Siga os 10 mandamentos. Deus não pediu muito, 10 mandamentos. Oração de Pai Nosso e palavra sincera, não é oração pronta, feita. Não, a oração vem do coração. São palavras que você está sentindo no seu íntimo, que você tem que colocar para fora. Seja alegria, seja dor, seja rejeição, seja ódio, não importa. Fale com Deus. Eu sou assim por causa disso, eu não aceito isso, fulano fez isso. Porque tem pessoas que levam sofrimento para o coração, se tornam amarguradas, vingativas, rancorosas, raivosas. E isso é brecha para o inimigo entrar na tua vida, fazer uma cadeia, te bloquear. E cada dia mais ele faz morada em você, te afastando de Deus, limitando você a Deus. Chame por Ele. Eu entro em batalhas por pessoas que eu sinto na minha carne. E pessoas que eu amo, que eu oro todo dia, que me ferem muitas das vezes. Mas eu não tenho que olhar para aquela pessoa como inimiga. Eu tenho que olhar para aquela pessoa que Deus está trabalhando, que Deus vai libertar daqui 1 ano, 2, 3, não importa. Se ele falou que tem jeito e pronto, acabou. Não é o inimigo que vai mudar a minha ideia. É cansativo? É. Mas desistir? Jamais. Desistir é para fraco. Eu vou me arrastando, mas eu vou. Até ver
Deus entrar lá e desfazer tudo e ver pessoas reconhecendo Jesus como o único suficiente Salvador. Até as pessoas reconheceram Jesus na minha vida, Jesus na minha casa. Até as pessoas falarem entre elas: nós fizemos de tudo para derrubar aquela ali, mas ela tá firme. Realmente ela tem um Deus na vida dela. Realmente Jesus, ele fala por ela. A tua fé não depende dos outros, a tua fé depende de você, a tua casa depende de você. Alguém tem que crer dentro da tua casa. Porque se Deus não está dentro da tua casa, o inimigo tá. E quem que você quer que faz morada? Na minha casa é Cristo. Na minha casa é Jesus. Estamos selados, remidos e guardados pelo sangue do Cordeiro. Pode estar no mundo, mas é de Deus. E na hora certa ele pega. Isso é fé, é confiar, é crer. Que o tempo não é o nosso. A gente queria mesmo que ontem mesmo todo mundo tivesse salvo, louvando e glorificando a Deus. Mas não. É Deus quem faz. É muita gente apontando o dedo e pouca gente pegando a causa. Busque fazer o bem. Busque se afastar de pessoas intriguentas, fofoqueiras. O inimigo usa pessoas no teu trabalho para te atacar. O inimigo usa as pessoas que estão ao teu derredor. Uma crítica. Às vezes você nem merece aquela crítica, não tem por que fazer aquela crítica, mas a pessoa faz. Aí você tem que ver que é o inimigo que está atrás dela, porque ela está incomodada com você. O que Deus colocou em você está incomodando. A presença de Deus na tua vida está forte, está poderosa. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Ouça a crítica em silêncio. Entenda que não é aquela pessoa que está ali, mas é o inimigo que está usando a boca dela e está tudo bem. Paz e amor. Você sabe que você está certo, ou mesmo que esteja errado, não debata. Porque o inimigo faz de tudo para tirar palavras ruins da nossa boca. O inimigo fica doido para que um cristão de Deus fale coisas ofensivas que não é do Senhor. Vamos amar mais, abraçar mais, buscar mais fé em nome de Jesus, para a honra e glória do santo e poderoso nome. Vamos crer. Não acho que você que está aí do outro lado, sem poder falar o nome de Jesus, sem poder declarar a tua fé em Jesus Cristo, mas não desista de crer. Creia nele. Dentro do teu coração, o inimigo não pode impedir. Deus sonda mentes e corações. Deus está lendo o teu coração, Deus está recolhendo as tuas lágrimas e a justiça dele será feita na tua vida. Jesus fará justiça por aqueles que clamam, que temem a ele. É um tempo de justiça, é um tempo de paz. Deus irá libertar o teu povo. Mesmo que morra, vai estar na glória. Deus fará justiça. Há um tempo de justiça. Há um tempo de paz. Há um tempo de clamor. Há um tempo de resposta, de oração. Deus faz milagres e maravilhas, mas para Ele fazer, você tem que buscar. E você tem que crer, você tem que confiar, você tem que esperar. Desistir nunca. Desistir nunca. Não vamos ser aquele povo que crucificou Jesus. Não deixe que o homem mate a tua fé.
Vamos crer em Jesus, independente da circunstância, da situação. Ele não disse que ia ser fácil, mas Ele disse também que não ia nos deixar só. Vamos tentar andar corretamente, andar limpos. Não somos perfeitos, Ele sabe disso, sabe que somos falhos. Mas na medida do possível, vamos tentar dar o nosso melhor para Jesus. É no secreto do seu quarto. Não ligue para o que os outros falem. Se importe mais com o que está o teu coração diante de Deus. Como que está você diante de Deus, do nosso Pai? Jesus está se agradando de você? Ele te ama, Ele nos ama. Uma prova disso foi aquele sangue derramado na cruz. E foi muita dor, foi muito sofrimento. Eu fico abismada porque tanta coisa que aquele homem fez, gente. De onde ele foi parar? Né? Quanto é tom, você paga a taxa baixa. E com nós não vai ser diferente, não, gente. E pior, nós somos falhos e pecadores. Temos a raiz do bem e do mal dentro de nós. E a gente tem que escolher o que vai florescer dentro de nós. Porque o inimigo vai bater. E não é pouco, não. Ele vai usar as pessoas que você ama. E você tem que saber. Se afaste de pessoas que murmuram. Se afaste da intriga. Não leve crítica, sabendo que você não fez por merecer aquela crítica. Apenas ouça. O inimigo tenta cansar a gente de todas as formas, mas não se importem. Daniel não mudou a rotina dele por causa dos de fora, dos vizinhos. Não mude a tua vida com Deus, a tua intimidade com Deus, a tua adoração com Deus, porque o outro não gosta. Ore pelo outro. Entregue o outro nas mãos de Deus e tudo bem. Eu amo cantar a Deus e minha voz é péssima, mas eu canto porque Deus não quer saber se eu tenho uma melodia mais afinada, mais bonita. Deus quer saber o meu coração, o que sai, as vibrações positivas. Isso que agrada a Ele, sinceridade, amor no louvar, amor ao se expressar. Não pensar só no eu, mas em nós. As pessoas não entendem. As pessoas acham que tem que ter uma voz linda, que tem que saber falar, ler as escrituras e guardar os versículos, os capítulos. Não se preocupem com isso. Que na hora que Deus quiser falar com você, Ele vai abrir a Bíblia lá no lugar que você tem que ler. Ele vai trazer no teu pensamento. Ele vai usar algum meio, porque Deus, Ele usa o que Ele quiser para falar com você. Você não tem que ser 100% sábio. Até porque a sabedoria vem dEle. Não acha que você é incapaz, não acha que você não pode. Se Deus quiser, Ele faz. Ele continua fazendo. Não se sinta pequeno. Porque o homem diz que você não pode, o homem diz que você não é capaz. Não se importem com isso.
o que Deus diz para você. Se Deus acredita em você, quem que é o homem para dizer que você não pode? Quem nos criou foi Deus, quem nos fez foi Deus, quem nos capacita é Deus. E tá tudo bem. Olha que Deus maravilhoso. Fique em paz. Deus abençoe a todos. Jesus nos ama. Esse Deus glorioso, magnificado. Ele nos ama e tá chamando por nós. Que a tua casa seja a herança do Senhor. Amém?